Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Bom dia, Diana. Olá, bom dia. Então, a Diana é a nossa terceira convidada, é uma rapariga, como é óbvio. Ela é velejadora, tem mais de 300 horas de mar, tem bastante experiência com cavalos, com cães, etc. Ou seja, com animais em geral e com a natureza. A Diana é escoteira, também está no primeiro ano dos caminheiros, da quarta secção, e neste momento está na faculdade de... Na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Ok, a tirar um curso de... Línguas, Literaturas e Culturas. Ok, é que eu não consegui decorar de maneira nenhuma os cursos, portanto, mais vale perguntar. Diana, como é que estás? Estou bem, obrigada. Ok. Hoje nós não temos assim grande coisa que falar, temos apenas aqui uns temas que eu achei interessantes dentro da tua experiência e vamos começar pela vela. O que é isto da vela? Onde é que tu começaste? Com que idade? Como é que foi a tua vida até chegares à vela? O que é que a vela contribuiu? Desenvolve um bocado isso. Ok, então a vela é um desporto que fez parte da minha família. O meu pai e o meu avô sempre foram grandes amantes de vela e do mar, no geral. E então, quando eu era nova, decidi experimentar a vela. Era muito nova, comecei com 6 anos. No que se chama a vela ligeira, ou seja, são barcos individuais, para uma pessoa ou duas no máximo. E foi uma experiência engraçada, eu gostava imenso, era todos os sábados, era o desporto do sábado, na altura. Até que houve uma vez em que um dos treinos correu mal. Estávamos a treinar viragens e desviragens, ou seja, o barco por vezes pode virar-se ao contrário e tu cais à água, que é uma coisa normal, e nós treinamos isso, que é para preparar as crianças, eu na altura, a não ter medo dessa situação e a saber o que fazer. O que acontece foi que o meu treinador da altura virou o barco de repente e na altura a Diana de 6 anos entrou em pânico e em vez de desvirar o barco, ficou lá de baixo, tipo, no meio da água, e decidiu não sair. Portanto, o meu treinador teve-me lá ir buscar, e nesse dia apanhei uma grande constipação, motite e um bocado de medo do mar. E então decidi parar durante um bocadinho, mas não foi por muito tempo, porque com 6 anos? Com 6 anos. Normalíssimo. Mas era um desporto tão giro e eu gostava tanto daquele ambiente que decidi voltar. Muito mais tarde, aliás. Com 12 anos, mais ou menos, voltei a experimentar. No estrangeiro até, no Rio, que era uma experiência diferente, porque eu antes fazia vela no mar. E então foi uma experiência diferente, já era mais madura, e então desde aí nunca larguei a vela. Ok. Falaste aí no meio de medo do mar. Sim. Eu, desde criança que sempre que vou à praia, eu sempre, nunca me afasto mais do que 100, 150 metros. A minha experiência em águas livres é muito pouca. Sempre me aventurei na água, mas sempre foi na piscina, onde é seguro e onde pelo menos tudo me transmite segurança. Como é que tu, agora depois deste tempo todo, destes anos todos, ainda consegues voltar ao mar e ter essa, sei lá, essa coragem? Porque de certa maneira o humano comum pensa no oceano como uma coisa enorme, e tu já fizeste expedições pelo meio do oceano sem terra à vista e não sentes qualquer tipo de ansiedade. Ou pelo menos se sentes, eu acho que nunca me falaste dela. Não, realmente não sinto. Acho que é uma preparação não só psicológica e individual, mas também de grupo, ou seja, é saber que tomei as precauções necessárias, por exemplo, se estou no meio do mar e se o tempo está se o tempo está pior ou vai uma tempestade ou o mar está mais agitado, é saber tomar as precauções certas, usar o colete salva-vidas, usar o que se chama uma linha de vida, que é um arnês que se prende ao colete e que permite estar sempre preso ao barco quando nos movimentamos, e isso permite-nos que, se por acaso acontecer alguma coisa e passemos de borda fora, por exemplo, estejamos sempre atados ao barco. Que mais? Na vela ligeira, quando estou sozinha num barco, é saber que tenho o meu instrutor ou um treinador num barco a motor, que me pode ir buscar, mas o medo do mar, lá está, é uma preparação também psicológica e individual, porque o que é que poderá acontecer, no fundo? É pensar o que é que pode acontecer. Tu já apanhaste umas coisas estranhas. Já. E isso não te deixa... Tu apanhas, sei lá, uma coisa um bocado estranha no meio do rio, depois podes desenvolver, mas eu sei mais ou menos a história que tu houve uma vez que encontraste um corpo no meio do rio. Sim. Isso não te deixa um bocado desconfortável para o próximo dia? Tipo, eu vou para a vela outra vez, será que eu vou encontrar mais alguém no meio do rio? Para já, depende de como eu vivi a experiência. Para mim, encontrar um cadáver de facto foi uma coisa normal, digamos assim. Quer dizer, não foi algo que eu, a que eu estava habituada, nem foi algo que eu gostava de repetir, mas
não me surpreendeu no sentido em que parece-me normal que, quer dizer, as pessoas vivem, nascem e acabam por morrer, as circunstâncias e a maneira como esse corpo, quando estava vivo, deixa de o ser e onde ele vai aparecer, é normal e difere de pessoa para pessoa. Portanto, Epá, mas tu racionalizaste as coisas então, mas se eu estivesse na tua posição, se calhar eu não tenho experiência nenhuma no mar, não é? Sim. Em termos de vela, iria pensar que aquela pessoa se afogou e que morreu ali e que eu agora encontrei aquela pessoa, ou então que ela foi vítima de um homicídio. Tu estás a pensar do tipo, pá, a pessoa morreu e o corpo foi ali parar. É uma coisa racional para ti, é uma coisa simples. O que é que achas que te deu aquele. Que ligou aquele botão no teu cérebro que fez-te começar a pensar assim? Ou seja, simplificar as coisas e não pensar muito nas coisas, senão começas a ter medo, não é? acho que na altura foi inconsciente um mecanismo de defesa, obviamente, que é sempre assustador encontrar um corpo sem vida, não vou negar isso. Agora, se calhar foi um mecanismo de defesa e também, se calhar, quando nós encontramos, a primeira coisa que fizemos foi contactar a Polícia Marítima e o que eles nos disseram, que foi bastante assustador, mas pensando faz sentido, foi que a Polícia Marítima encontrava corpos todos os dias no Rio Tejo, por exemplo, que era um local frequente para esse tipo de coisas. E é assustador, mas ao mesmo tempo... num certo sentido, depois me alerta, ou seja, é ter cuidado com as pessoas que estão à minha volta, porque pode sempre acontecer algo assim, e para quem está no mar, é estar atento também à terra, ou seja, não separar tanto mar e terra e pensar que a terra e o mar estão ligados e é preciso ter cuidado com um quando estamos no outro. Epá, isso é uma interação interessante. Eu acho que nunca tinha pensado nisso. De quando eu estou em terra, pensar no mar e quando eu estou no mar, pensar em terra. Pelo menos não tenho experiência, como disse, nenhuma no mar. Ou seja, quando eu estou a dizer que estou em terra e estou preocupado com os pescadores, é um bocado aquilo que tu fazes quando estás em mar, estás preocupado com quem está em terra. Já alguma vez aconteceu-te uma situação em que tu tiveste de sair do meio da água para ajudar alguém em terra, em que essa ligação foi interrompida ou foi bruscamente ligada? Tu tiveste de sair do barco e vieste para a terra ajudar alguém ou não? Não diria o contrário, talvez, estar em terra, mas sendo velejadora, penso que essa ligação entre o mar e a terra está muito presente na minha vida e, por exemplo, quando passei à borda d'água, a minha reação é pensar, ok, se eu estivesse agora no mar, como é que eu me sentiria, como é que estão as condições meteorológicas, por exemplo, e já me aconteceu foi ir ajudar alguém em mar, ou seja, ao contrário, era um barco que estava com dificuldade e nós estávamos, naquela altura ainda estávamos em terra, mas estávamos prontos para sair e fomos ajudar esse barco que estava com problemas mecânicos. Sim. E. Ok. O que é que achas que a vela contribui para a tua vida em geral? Onde é que isso encaixa no teu horário e que 3 ou 4 coisas que a vela te tenha contribuído para ti como pessoa hoje em dia? Primeiro, acho que enquadra-se na minha vida, ou seja, para além de ser uma tradição de família, foi uma coisa que eu... É uma dos meus objetivos, é continuar a vela e é uma coisa que eu adoro fazer, sinto-me mesmo bem naquele ambiente. E 3 coisas que a vela me ensinou. Primeiro, acho que lá está a relacionar as coisas, a relacionar a terra e o mar, a não separar, lá está a água e a terra, que são 2 elementos e que normalmente os 4 elementos separamos muito, e eles estão todos ligados e a terra e o mar formam apenas um quando é necessário, portanto a ter cuidado para quem está em terra de olhar para o mar, ter cuidado com as condições meteorológicas, também muito a planear, ensinou-me imenso a planear porque quando se vai para mar não se tem tudo que tem em terra, é um ambiente muito diferente e é preciso planear e ter tudo preparado, e acho que isso também ajudou imenso. E que mais? Ou seja, teres certas medidas de precaução, é isso? Quando Claro. sais para mar tens de levar X números de cordas, X números de coisas, maçãs no bolso. E não só material, também ter cuidado com se está um dia propício para sair, porque lá está, a vela não é como andar de bicicleta, por exemplo, em que se pode praticar quando nos apetecer a nós, por exemplo. A vela tem de ter cuidado com a intensidade do vento, com a maré, com se o mar está agitado ou não, com o tempo. Tudo isso vai influenciar o desporto, portanto Epá, é isso preciso é ter muito quase um cuidado desporto antes de sair. radical. Isso é quase um desporto radical, porque quando nós estamos a fazer, sei lá, snowboard, a descer uma montanha de neve, nós temos que pensar a densidade da neve, há quanto tempo é que choveu, qual é que é a meteorologia, ou seja, nós temos que pensar numa data de coisa. Mas isso é porque é diretamente relacionado com... Ok, eu nunca tinha pensado nisso e acho que isso é uma vista interessantíssima sobre essa questão. O que é que achas que tu, Diana, traz à vida dos outros que veio da vela? O que é que eu trago à vida dos outros que vêm da vela?
acho que o amor pelo mar, a vontade de ensinar, é um desporto em que eu me sinto à vontade e que eu gosto muito, portanto a vontade de ensinar aos outros, de acabar um bocadinho com os preconceitos também, porque a vela tem muitos preconceitos, como outros desportos. E acho que é importante falar sobre eles e tentar descobrir onde é que está o fundo de verdade e o que é que não é real. E realmente há muita gente que me fala desse medo do mar e é tentar pela vela acabar com esse medo do mar e fazer-lhes descobrir que o mar não é só uma vastidão imensa de água que é muito profunda e assustadora, mas que também tem coisas belíssimas que nos mostram outro lado lindíssimo da natureza. Pois, porque quando tu estás a praticar velas, tu não estás propriamente no oceanário, ou seja, não estás só a ver as coisinhas bonitas. Claro que não. Também vês as coisas más, vês corpos no meio da água. Também vês coisas que a maioria das pessoas não experiencia, que são ondas enormes e que são rajadas de vento muito, muito fortes. E acho que é importante nós sentirmos um bocado impotentes em relação a essa coisa maior que nós. Ainda aqui há dias, aliás ontem, tive uma conversa com o nosso padre e ele estava-nos a transmitir uma coisa que era, ele pelo menos a mim estava-me a transmitir, que eu tive essa conversa com ele, e dizia-me: o ser humano sente a necessidade de se sentir pequeno em relação a algo, porque nós sentimos essa necessidade há alguma coisa maior do que nós. Ele diz que 90% das pessoas preenchem isso com Deus ou com uma entidade superior, mas que há sempre aquelas pessoas que não preenchem isso com Deus, preenchem isso com outras coisas. De certa maneira, tu consideras que o oceano preencheu alguma dessas coisas na tua vida? Porque eu sei que também tens Deus presente na tua vida, mas achas que é um complemento? Claro. E não estão todos separados, para além de ser um complemento, sim, lá está, é um complemento, e os dois acabam por se unir, porque podemos utilizar a metáfora do mar para falar de Deus e vice-versa. É verdade. Opa, acho que é fascinante. Eu nunca tive assim grande contacto com a vela. As únicas vezes que tive contacto com a vela foi quando a Volvo Ocean Race veio a Lisboa e eu fui ver os sei lá, como é que se chamam os navios? Os veleiros. Ok, eu sou um bocado iliterado nisto, não tenho qualquer tipo de saber nesta questão, portanto, por isso é que te pergunto a ti. E na altura fiquei pasmado porque há barcos enormes e há barcos pequenos. Tu já navegaste num veleiro, não é? Sim. Com quantas pessoas ao mesmo tempo? O máximo? As minhas viagens foram com 7 pessoas, no máximo. 7 pessoas? Num veleiro bastante grande. Epá, como é que 7 pessoas... Eu só imagino que um veleiro bastante grande é o equivalente a um quê? Um T2, um T3? Não. É mais pequeno. Em termos do quê? De habitação? Sim, em termos de espaço útil. Em termos de espaço. É reduzido. É reduzido. É pequeno. Como é que conseguem coabitar 7 pessoas ao mesmo tempo num espaço reduzido durante não sei quantos dias ou quantas horas é que foram, mas provavelmente foram dias? Sim. Foram quantos dias? Foram uma viagem de 3 semanas. Ok, 3 semanas, 7 pessoas num espaço relativamente pequeno. Organização, planeamento, muito planeamento, e também muita conversa, saber, cada pessoa saber qual é o seu papel, qual é a sua função, qual é o seu espaço, e lá está a conversa e o discurso, o diálogo, esclarecer as coisas. Acho que embarcar numa aventura assim, sem ter planeado e sem cada um saber porque é que está ali, o seu objetivo, tanto a nível pessoal como de grupo, é bastante perigoso. E vocês devem ter aquelas conversas motivadoras antes de arrancar, ou não? Sim, totalmente. E faz toda a diferença. Uma equipa unida que sabe o que quer e que tem um objetivo à vista, e uma equipa que embarca numa aventura sem saber porquê, sem ter objetivos e sem ter uma coesão de grupo. Eu acho que então tu há bocado deste uma resposta então um bocado pobre, porque quando tu dizes que aquilo que a vela te contribuiu para a vida dos outros é dar um bocadinho do mar e etc, mas acho que no fundo da questão aquilo que tu trazes é principalmente um senso de responsabilidade, de saber preparar as coisas em antemão. Sim. De saber trabalhar em equipa, Sim. Saber organizar-se, saber planear. E acho que isso aí são as grandes vantagens da vela, porque aquilo é praticamente pôr a casa às costas durante não sei quantas semanas, ir para o meio do nada, ir literalmente para o meio do nada. É que uma coisa é eu dizer que pus a mochila às costas e fui fazer um acampamento para o meio da serra. Eu estou no meio da serra, não há grande perigo, mas agora eu estou no meio do mar, é completamente diferente.
quão longe é que tu já estiveste da Terra, de terra neste caso, quantas milhas náuticas, ou explica essa diferença de distâncias. E qual é que foi a maior distância que tu já estiveste longe da tua cidade de natal, ou seja, de Lisboa até onde é que tu já foste, de vela? Eu não parti de Lisboa na altura, parti de Paris. Portanto, Paris, que não tem mar, tem o Rio Sena, portanto nós partimos do Rio Sena, subimos o rio todo até chegar ao mar, à costa norte francesa, e o nosso objetivo era vir até Lisboa. A questão é, a nossa equipa, na altura eu ainda era estudante, e era no verão, mas a maioria da minha equipa eram adultos que tinham trabalho e que não tinham um mês ou um mês e meio para tirar para fazermos essa viagem. Portanto, não conseguimos chegar ao nosso objetivo inicial. Foram 3 semanas de navegação, não nos afastámos muito da costa porque não era o nosso objetivo, íamos voltando, íamos dormindo nas docas, mas foi uma viagem incrível. O quão eu me afastei, diria 4 mil milhas, mais ou menos, que já é bastante. Isso é quanto em quilómetros? 4 mil milhas, tens de multiplicar por 1,6. Sim, são muitas, são muitos quilómetros. Dá muito. Dá-se para aí 7 mil quilómetros ou 6.500. 6.500 quilómetros é muito quilómetro. É um bocado. E é interessante porque nós quando fomos a primeira vez, quando lançámos um satélite fotográfico ao espaço, é que nós percebemos que a Terra é 98% o que é de água. Nós somos praticamente o planeta azul, é só água. E quando nós olhamos para um mapa, para um planisfério, não temos noção disso, porque está muito reduzido à escala. Achas que alguma vez já te apercebeste isso? Que afinal o oceano é muito maior do que aquilo que tu imaginas? Ou achas que só te vais a perceber disso quando fores de Lisboa aos Estados Unidos? Acho que já me consegui perceber disso. E outra coisa que me ajuda a perceber isso é a relação que as pessoas têm, lá está, com o mar. Porque por mais que eu saiba que o mar é vastíssimo, eu nunca... Quer dizer, vai ser muito difícil eu experimentar o mar todo, digamos assim, e ter o conhecimento do mar todo, mas sobretudo, por exemplo, já vivi em França e conheço bem a Bélgica, que por exemplo não tem mar, e é incrível como muita gente que lá mora nunca viu o mar. E nunca viu a água, sendo que o nosso planeta é maioritariamente água. Para quem vive em Lisboa é difícil de perceber se calhar essa relação, porque nós temos o contacto com o mar e faz parte do nosso cotidiano, mas há pessoas que nunca viram o mar e que a primeira experiência com o mar, ou até pessoas que vivem no interior de Portugal, os meus avós, a primeira vez que viram o mar já tinham 70 e tal anos. E como é que é possível? Foi incrível olhar para o rosto daquela pessoa e descobrir que o que eles estavam a descobrir era uma coisa incrível que nunca tinham visto e que não fazia sentido e que era assustador. É fascinante. É fascinante. Nós somos uma espécie, aliás, ainda há dias. Estive a ouvir um especialista na evolução humanoide e ele diz que nós tivemos de caminhar sobre o mar para andar de um lado para o outro, para migrar como espécie. E que na altura não tínhamos bem percepção, mas que hoje em dia temos disso, não é? Obviamente, não é? Ainda não tínhamos desenvolvido pelo menos este lado totalmente racional que nós temos, não é? Como ser humanos. E isso a mim fascina-me tanto, porque o mar outrora foi uma ponte, hoje em dia é uma divisão, mas que nós tentámos colmatar de outras maneiras. Pá. Eu vejo uma série que é aquela dos vikings e eu acho extraordinário quando nós vemos aquilo retrata os habitantes da Normandia, ou seja, da atual Noruega, certo? E eles vão até à Grã-Bretanha, eles chegam perto da Escócia, o que é, através de barco. E quando eu olho para o mapa, aquilo não é grande distância, eu só imagino quem é que chegou à América do Norte, ou então quem é que foi até à Índia de barco. Pá, e é uma coisa maluca, pá, e quando nós não temos percepção dessa realidade. Pois não, e sobretudo ao pensar, por exemplo, enquanto portugueses nos descobrimentos, por exemplo, não só pelos descobrimentos em si, mas pela capacidade e a coragem daqueles marinheiros que foram à aventura sem saber para onde iam. Eles foram à descoberta e lançaram-se para mar sem saber para onde iam, sem saber quanto tempo iam navegar, sem saber se iam chegar a algum sítio. E acho que essa coragem, para quem hoje em dia a vela, quer dizer, planeamos tudo, sabemos exatamente para onde vamos, quanto tempo, temos a tecnologia para saber as condições meteorológicas que vamos enfrentar. O GPS que diz onde é que tu estás. Exatamente. Para quem vai à aventura é incrível saber se vai voltar para a Terra e, sobretudo, para onde é que vai parar e quanto tempo vai navegar. Eu pelo menos acho que, e daquilo que eu já falei com pessoas que percebem bastante história,
nós sempre romantizámos muito esta questão dos descobrimentos. Sempre pusemos nos livros de história em que fomos os corajosos e que fomos à procura de terras, mas na realidade, se todos nós racionalizarmos a questão, porque é que nós fomos à procura dessas terras que não existiam? Porque é que nós não nos virámos para a terra e fomos tentar conquistar outras terras? Nós éramos um país pobre, nós estávamos a morrer à fome e nós já não tínhamos mais para onde nos virarmos. Então um rei, o Dom Dinis, virou-se e disse: olha, vamos plantar muitas árvores, daqui a 10 anos vamos derrubá-las a todas, vamos construir naus e vamos lançar-nos ao mar. Correu bem, podia ter corrido mal, claro. e seríamos na história apenas mais um pontinho na história. Agora, nós somos um ponto de exclamação que fez muitas descobertas por acaso e por sorte e claro. Principalmente por desespero. Sim, e acho que é interessante nós vermos isto das duas maneiras, que é verdade, que coragem eles mandarem-se ao mar sem saber onde é que iam, seja por que razão seja por serem corajosos ou por terem necessidade. Pá, é do caraças, pá, eles mandarem-se ao mar e não... Porque eles... Acho que hoje em dia nós todos sofremos de uma doença, de uma ilusão, que é nós temos demasiada informação, nós sabemos demasiado sobre as coisas. E quando nós vemos na televisão que há tubarões e que há isto e que há aquilo, não sei o quê, pá, toda a gente ganha o medo do mar, ganha a diversidade. Eles não sabiam disso, pá. Eram só lendas. O Adamastor, etc. Eram lendas, mas eles na realidade não sabiam como é que as coisas eram. Então eles a darem esse passo, sem sequer saber o que é que havia por baixo deles, pá, é uma coisa maluca. Exatamente, a incerteza ainda é mais assustador do que saber exatamente o que lá há. É mesmo, sem dúvida. Next? Sim. Next. Diana, resume-me a tua experiência com animais, mais ou menos. Eu sei que tu já treinaste cavalos, já montaste, tu adoras cães. Eu vou com a Diana nos escoteiros, num passeio, o que seja, e ela para literalmente, onde quer que seja, se vê um cão, ela para e vai ter com o cão. Não interessa nós estarmos em contrarrelógio e estarmos numa competição qualquer, ela para e ela vai ter com o cãozinho, dá uma festinha ao cãozinho, faz qualquer coisinha ao cãozinho e depois é que vem embora. De onde é que isto vem na tua vida, na tua pessoa? É a ligação com a natureza. Eu cresci em Lisboa, mas ia todos os fins de semana para a terra da minha avó, que era no meio do nada, ao pé da Guarda. E então, desde pequenina que tenho contacto com os animais. Nunca tive... Quer dizer, quando era nova não tinha animais propriamente, mas houve um fascínio desses animais que não falavam, mas que nos ouviam e que brincavam connosco, e era muito engraçado para uma criança ver um bichinho a mexer-se. E então houve primeiro essa curiosidade de perceber porque é que eles são tão diferentes de nós, que penso que qualquer criança terá, e depois o desenvolvimento de uma relação. Então, especialmente os cães e os animais, por causa da minha experiência, eu comecei a fazer equitação quando era muito nova também, tinha os meus 5 anos, e então desenvolvi uma relação muito bonita com os cavalos e aprendi a admirá-los e a perceber que características é que eles têm e como é que eles são um animal... Mas calma lá, vamos voltar atrás, porque eu depois provavelmente vou cortar, mas nós tivemos aqui uma interrupção que o computador foi abaixo. Mas tu nasceste onde? A tua infância foi passada como? E quando saíste de casa, onde é que tu vias animais? Era no teu quintal, era na rua, era onde? Então, eu nasci em Lisboa e vivi em Lisboa, no entanto, ia todos os fins de semana, a minha avó morava na Guarda, numa aldeiazinha, portanto os meus fins de semana raramente eram passados em Lisboa, a maioria era sempre na terra da minha avó. E então, aquilo sendo uma aldeiazinha no meio do nada, os habitantes ainda tinham vacas, ainda tinham cabras, ainda tinham ovelhas, burros, cavalos, imensos cães, gatos, portanto, e a minha avó sempre fez criação de animais, e então... as histórias que ela me contava sobre a relação com os animais e como é que se ordenhava uma vaca, como é que se tosqueava uma ovelha, sempre me fascinou muito e tinha pena de que a nossa sociedade tenha perdido um bocadinho essa ligação com os animais. Muitas crianças que nascem hoje já não sabem sequer que o leite vem da vaca, se calhar, ou já não percebem como é que isso é possível e como é que... Eu não vou ridicularizar assim tanto a nossa sociedade, não vou dizer que nem toda a gente sabe de onde é que vem a vaca. Mas tenho certeza que quase ninguém sabe como é que se ordenha uma vaca. Exatamente. Aí podemos chegar a um consenso e acho que isso não é um extremo muito, muito extremista. Porque tenho certeza que a maioria das pessoas já viu na televisão, onde quer que seja, que hoje em dia usamos equipamentos mecânicos que sugam diretamente o leite das vacas.
Pá, é fascinante ter esta dualidade de perspectivas, porque tu tanto cresceste em Lisboa, num meio metropolitano super intenso, em expansão, como eu, não Sim. é? Porque desde os 2 anos que vivo cá, como também tiveste aquele contacto com o campo que eu também tive na minha infância e durante a minha vida toda, e acho que complementa muito as pessoas. Sim, é necessário. O que é que achas? Eu sei a resposta a esta pergunta, mas o que é que achas que a natureza pode trazer à vida cotidiana dentro da cidade? É muito complexo e não é fácil de simplificar, mas o que é que achas que. Pá, 2 ou 3 coisas que a vida no campo te trouxe para cá? Primeiro, compreensão. Compreensão do que me rodeia e de como é que são ambientes diferentes, o ambiente urbano e o ambiente natural, mais natural, digamos assim, e compreender como é que a natureza se perdeu ou como é que a natureza se mantém num local urbano, como é que um sentimento de adaptação também, como é que nos podemos adaptar sem ter essa presença da natureza e é isso. Ok. Pá, acho que a natureza não é de maneira nenhuma um complemento à vida na cidade. É muito fácil cair nesta tentação de dizer que eu vivi na Terra, então sei um bocadinho mais que os outros sobre isto ou sobre aquilo, mas acho que na realidade todos nós temos de ter a percepção que isso é a origem. Sim, Nós estamos numa sala onde as paredes são feitas de pedra, mas esta pedra teve claro. de vir de algum lado, teve de vir debaixo do chão, teve de vir da natureza. Lá está, a compreensão de perceber. A minha ideia da compreensão era exatamente essa: é perceber no nosso meio urbano onde é que a natureza ainda está presente, mesmo se de uma forma Ok. disfarçada. Eu estava a levar um bocado para a questão da ligação com os animais e de ser fofinho, nós compreendemos o lado dos outros. Sim. E estava um bocado a Também, levar nessa obviamente. percepção. É óbvio que também contribui, mas não quero categorizar as coisas nem lhe dar um fator de importância. Mas acho que de certa maneira é um bocado mais importante nós termos essa noção que nós tínhamos no mar de grandiosidade. O quão complexa é a natureza, Sim. o quão complexo é o sistema Terra e o quão grande é ele na realidade. E acho que, e pelo menos eu também tive esta experiência, não era para a Guarda, era para Coimbra, onde eu nasci, ainda vivi durante algum tempo e onde eu ia regularmente. E sempre tive também esse contacto com a natureza e acho que é fascinante, é absolutamente brilhante aquilo que isso nos pode contribuir inconscientemente para a nossa vida. Nós estudámos os dois num liceu que é o Liceu Camões e que tem a presença de árvores, Sim. de hortas, ou seja, de natureza dentro da escola, e é uma arquitetura voltada exatamente para a natureza, porque os pátios são todos feitos em C, ou seja, todos em forma quase de anfiteatro, exatamente voltados para um centro que é o centro da natureza, ou seja, era um pátio enorme aberto com os edifícios à volta. E acho que isso é importante, é nós pormos a natureza no centro. Quando nós transmitimos isso à nossa cidade, nós vemos que Lisboa tem Monsanto, que é uma área verde enorme. Percebemos que, além de ser necessário à vida, não só complementa, mas também é a origem. Claro. Pá, é fascinante. É fascinante. Sim, é um poço de conhecimento, é possível estar sempre a aprender mais sobre a natureza e são descobertas incríveis. Um grande homem disse, o Alfredo Sendim, um dia disse-nos num projeto que... Um grande homem. é inspirador. Disse-nos que estávamos a falar sobre a agricultura e sobre a natureza e ele pegou num punhado de terra e disse-nos que neste pequeno punhado de terra havia mais seres vivos do que no planeta em terra, no planeta todo. E mais de homens na Terra. E é incrível pensar dessa maneira, pensar que aquele pedacinho de terra que muitos de nós desprezamos tem tanta riqueza e tem tanto para nos ensinar e tem tanto para nos fazer pensar e refletir sobre a maneira como vivemos, sobre a maneira como nos ligamos com a natureza e sobre a maneira como olhamos para esse pedacinho de terra insignificante, mas que significa tanto e é tão importante. Sim, nós podemos ver isto em duas escalas, que é a microscópica e a macroscópica, em que nós podemos pensar, é verdade que numa mão de terra, de solo fértil, nós temos mais do que 8 bilhões de micróbios, de micro-organismos que estão ali no meio,
mas também temos de ter percepção que num bocado de terra como é a floresta tropical da Amazónia, que nós temos muitos mais do que bilhões de seres Claro. vivos ali, que são organismos super complexos, são animais Sim, sim. e tudo por aí entra. Pá, acho que é interessantíssimo nós percebermos esta grandeza que nós temos, mas também esta pequeneza que nós temos, ou esta pequenez, certo? É assim que se diz? Sim. Ok. Pá, tu é que és de línguas, tu é que estás a estudar isso, eu já te disse, o meu português, de certa maneira, ainda está muito fraco. Pá, mas acho que é fascinante nós olharmos isto de uma perspectiva diferente. E acho que esse contacto com a natureza é muito importante, mas principalmente o contacto com os animais, porque é uma coisa que nós podemos ver que é um bocadinho parecido como nós. Sim, claro. Ou seja, nós temos aqui um fator principal que é a natureza e depois temos vários agentes. E esses agentes, os animais, são muito parecidos como nós, ou seja, são independentes dessa natureza e podem fazer as suas próprias escolhas de certa maneira e são, hoje em dia pensa-se que muitos deles têm, de certa maneira, alguma consciência, não é simplesmente só o instinto que eles fazem as coisas e acho que é fascinante. Alguma vez sentiste uma conexão com um animal, com um ser vivo, que achaste que ele também sentia alguma coisa ou que ele também sabia alguma coisa de certa maneira? Claro. Eu acho incrível aprender todos os dias sobre os animais e é incrível como são seres muito inteligentes e muitas vezes se calhar não lhes damos a importância que eles têm e é uma aprendizagem mútua, tanto eles aprendem connosco como nós aprendemos e devemos aprender com eles e essa relação sim, é muito bonito, sobretudo para quem está em contacto frequente com os animais, incrível ver como eles percebem as coisas, têm noção do que estão a fazer e é muito fácil para eles, ou muito rápido para eles aprenderem e perceberem o que está certo, o que está errado, o que lhes é pedido. Um exemplo, por exemplo, uma coisa que tu já tenhas tido uma experiência. Por exemplo, acho incrível como no fundo eles conseguem sentir o que nós sentimos. Por exemplo, a minha avó tem um cão e esse cão é incrível como ele percebe, por exemplo, quando a minha avó está mais em baixo ou está mais doente, e um cão que é muito alegre, que adora brincar, que adora andar a correr na natureza, no dia em que a minha avó está doente, não sai dos pés dela, pede-lhe carinho, dá-lhe carinho, e ele sabe que a minha avó não se está a sentir bem. E é engraçado pensar que não são só os seres humanos que sabem se a outra pessoa está mal ou que sabem ler as expressões faciais, etc. Eles também percebem o que nós estamos a sentir e isso é muito bonito. E achas que isso acontece mais do que com mais animais do que com os cães? Sim, obviamente. Tu já montaste cavalos, tu Sim. já treinaste cavalos. Sim. E já, aliás, a primeira vez que eu montei um cavalo foi com a Diana. E nós sentimos um bocado impotentes, porque tu disseste-me, pá, não te metas atrás dele, não te metas à frente dele, não faças isto, não faças aquilo. Porquê? Porque aquele animal tem a capacidade de numa fração de segundo matar-me. Eu estar ali morto no chão porque ele dá-me um coice e acabou de me partir as costelas todas. Pá, é fascinante como é que nós, seres humanos, não só temos a capacidade, mas também temos a racionalidade para conseguir interpretar os animais e fazê-los uso a nós próprios. É uma maneira de ver as coisas, a outra é um respeito mútuo e uma aprendizagem mútua, lá está. Não ver um cavalo, por exemplo, como um meio de transporte ou como uma maneira de nos satisfazer a nós enquanto seres humanos, mas um respeito mútuo, uma aprendizagem mútua e lá está. Não se pôr atrás de um cavalo, não só porque isso nos pode magoar a nós, mas também por respeito ao cavalo que se assusta, porque a razão pela qual não nos podemos estar atrás deles é porque eles não nos veem. É um ângulo de visão que eles não têm, que é atrás deles. E então, ao sentirem movimento, eles assustam-se e têm uma reação. Ou seja, não é por maldade e não é para nos protegermos, mas também para os respeitarmos e para não criar aquele susto. Isso é uma visão que eu não tenho, obviamente, porque não estou em contacto de maneira nenhuma como tu estás. Sim. Tu este verão estiveste a trabalhar num picadeiro, certo? Exatamente. Durante algum tempo a treinar alguns cavalos, certo? Sim. 2 ou 3, pelo que tu me disseste. Sim. E acho que tu consegues transmitir isso de uma maneira muito mais clara do que eu, aliás, porque eu não consigo transmitir isso, não tenho essa experiência. O que é que isso contribuiu para ti como pessoa? Tu achas que consegues ver as pessoas de uma maneira diferente ou apenas consegues ver os animais de uma maneira diferente? Achas que isso contribui de alguma maneira para alguns aspectos da tua vida? Sim, claro.
O que tu disseste é válido, tanto me permitiu ver as pessoas de maneira diferente como os animais. Os animais, porque é uma aprendizagem, quando se está em contacto com eles vai-se aprendendo imensa coisa muito útil sobre eles, mas também sobre o ser humano, porque no meio hípico, por exemplo, há quem, lá está, não tem essa visão de respeito e há quem utiliza o cavalo como uma máquina, como um meio de transporte ou como um instrumento para ganhar uma corrida, para saltar um obstáculo, para ir do ponto A ao ponto B, e que muitas vezes pensa em si mais do que um cavalo. Tive um instrutor de equitação que me dizia que a competição não devia ser um objetivo. No meio hípico, hoje em dia, muitas crianças que estão a aprendem a montar a cavalo para competir, porque é um objetivo. E por mais que esse objetivo seja válido, perde-se uma coisa pelo meio, que é o respeito pelo animal e pensar no animal ao mesmo tempo que se pensa em si. Sim, pensar no animal como sendo um meio, não como sendo, ou melhor, como sendo um produto, vender o cavalo como sendo, tendo um valor monetário, ou então apostar nele como se ele fosse um carro. E acho que não faz sentido nenhum, porque nós temos uma experiência com o cavalo que é verdade que ele também é um sistema, também é um mecanismo, sim, tal como um carro é, que tem várias partes que funcionam de certa maneira. Nós sabemos que o cavalo também é assim, sim, mas há uma parte que o cavalo tem que o carro não tem, que é, de certa maneira, uma consciência, um cérebro, sentir que aquilo é um ser vivo. E acho que há uma coisa que as pessoas não têm bem noção, porque as pessoas nunca estiveram em cima de ou então nunca tiveram contacto próximo com um cavalo, ou então com um animal em geral, porque mesmo que uma pessoa tenha um cão, às vezes pensa que um cão é um animal de estimação porque é um bocadinho diferente dos outros. Sim. Mas quando nós olhamos para qualquer animal, nós percebemos que aquele animal respira, aquele animal tem um coração e aquele animal é muitas vezes muito semelhante a nós. Sim, sim, e tem instinto e tem vontade própria, sobretudo lá está a diferença entre um cavalo e uma máquina é que uma máquina obedece ao que nós lhe dizemos, e se nós travamos, o carro trava, a máquina trava. Um cavalo, por mais que tenha sido ensinado a travar quando de uma certa maneira, quando se puxam as rédeas, por exemplo, ele tem vontade própria, se não lhe apetecer travar, não é aquela rédeazinha que o vai impedir de continuar a correr. E, portanto, essa vontade própria e esse instinto que o animal tem e que a máquina não, é necessário compreender e é necessário ter a consciência disso para poder trabalhar bem com o animal. Nós temos de integrar isso no nosso trabalho, porque senão não o conseguimos controlar de maneira nenhuma. É interessantíssimo. Ainda aqui há tempos estive a ouvir um podcast em que eles falavam um pouco sobre ter um primata como animal de estimação. Okay? Isto é levar ao extremo aquilo que nós pensamos de um animal de estimação, porque um primata, um chimpanzé, nós temos noção que é quase um meio termo entre ter um cão e ter uma pessoa ao nosso lado. Não é? É uma coisa estranha, porque acaba por nem ser um animal, nem ser um humano, é uma coisa estranha ali no meio, porque nós percebemos perfeitamente que ele tem olhos, ele está a olhar para nós, ele está a pensar. Ele está a racionalizar, apesar de não falar a nossa língua, é como se nós estivéssemos sentados à mesa com uma pessoa do Senegal. Ou seja, nós não estamos a entender nada do que aquela pessoa está a pensar ou falar ou o que quer que seja. E nem sabemos o que é que está por trás daquela pessoa como cultura ou como exatamente como cultura, como pegada histórica. Por muita história que nós já tínhamos estudado, não sabemos os costumes daquela tribo ou daquela cultura, etc. E nós olhamos para aquela pessoa e percebemos que eu não entendo nada sobre ela. Ok? Da mesma maneira, e eu não estou a comparar de maneira nenhuma as pessoas do Senegal a macacos, tal como me iria comparar uma pessoa asiática ou o que quer que seja, ou seja, outra cultura exterior a nós, acho que nós também devemos olhar para os animais de uma certa maneira. Isto, os primatas fazem com que nós façamos esta ponte muito rapidamente. Mas um cão, um cavalo, não nos faz essa ponte tão evidente, porque sim, não é semelhante a nós. Tudo bem que tem 4 patas, mas anda de uma maneira diferente, tem um porte diferente, não gesticula, não tem dedos, não tem boca semelhante à nossa, tem uma dentição completamente diferente, tem uns olhos capazes de captar frequências de luz completamente diferentes das nossas, ou seja, não é semelhante a nós. E nós tendemos a distanciar tudo o que não é semelhante a nós. Ok? Tens toda a razão. E acho que é fascinante nós conseguirmos não é evoluir, mas se nós estivermos numa escala o mais próximo ao humano e o mais distante de nós em termos de parecenças e similaridades ao ser humano, em que o mais distante de todos seja os primeiros répteis, um lagarto qualquer que não tem quase semelhança a nós,
até àquilo que é muito parecido connosco, que é um chimpanzé, ou um gorila, ou um orangotango, aquilo que nós acreditamos, de certa maneira, entre aspas, mas está completamente errado, que são os nossos antepassados, porque não são os nossos antepassados, nós não viemos de chimpanzés, viemos de outras espécies de chimpanzés, ou coisas completamente diferentes, que nós acreditamos que são esses antepassados, nós não conseguimos ter uma relação de animal de estimação tão facilmente. Pá, é dificílimo, porque nós vemos aquilo como um meio quanto mais longe está de nós. Sim. Aí é interessantíssimo, porque as diferenças não são assim tão grandes, são uns milhares de anos. É estranho, é arrepiante quase, quando nós falamos disto. Onde é que achas que no futuro os animais se vão encaixar na nossa cultura? Achas que vão estar no centro? Vão estar como produto? Vão estar como coisa a consumir? Ou como fruto de uma produção? Idealmente, iríamos evoluir para uma relação de união e de complementaridade, em que não haveria propriamente centro, em que estaríamos todos no centro em união, tanto a natureza como os animais, como o ser humano. Da maneira como a sociedade está a evoluir, acho que temos muito potencial, acho que estão 2 caminhos abertos e não sei bem qual vai ser o caminho a escolher, mas temos de ter esse cuidado e não ver o animal como um produto apenas. E porque é que tu dizes, temos de ter esse cuidado? Porque tu dizes que há 2 caminhos a seguir, e acredito que, tal como tu acreditas que esse é o caminho certo, há pessoas que acreditam que o outro caminho é que é o certo. Porquê é que achas que o teu caminho está mais certo, ou porquê é que achas que esse é o caminho a seguir? Mais certo, mais errado são conceitos complicados nesta questão. Acho que é mais correto porque a maneira como o ser humano evoluiu tem essa questão da superioridade, e o ser humano hoje em dia na nossa sociedade vê-se como superior a todos esses animais, enquanto que no fundo na criação, por mais que o homem se tenha adaptado melhor e tenha conseguido evoluir de maneira diferente, ao início éramos todos iguais, éramos todos animais que caçavam, que se alimentavam, que se reproduziam, que respiravam, que bebiam água, etc. E nós evoluímos de maneira diferente, mas nas origens éramos todos iguais, e a diferença entre um ser humano na altura e um outro animal qualquer não era assim tão grande, fazíamos parte de um ecossistema. E acho que perdemos um bocadinho essa noção, mas é uma noção primitiva e muito importante, porque é assim que o nosso mundo funciona, e é essa união que nós temos de tentar encontrar de novo. Há 2 perspectivas, e agora tentando tornar as coisas um bocadinho mais claras, porque é muito fácil nós perdermos nisso, porque isto é um tema muito, muito grande, não é? É muito difícil de nós tentarmos resumir isto. Há uma perspectiva que nós temos de nos aproximar da natureza, ou seja, nós temos de começar a ir mais vezes ao nosso quintal, e há outra perspectiva que é, nós temos de nos tentar distanciar. Eu não sou tão extremista ao dizer que há um melhor que este, ou um melhor que o outro. Acho que os 2 são válidos, de certa maneira, mas por diferenças, mas por razões completamente distintas, ou razões completamente diferentes. Porque uma coisa é eu saber me distanciar para saber apreciar e saber observar o meio, porque é preciso nós termos esta distância. Se nós só tivéssemos o nariz dentro da terra, ou então tivéssemos a cabeça dentro da terra como uma avestruz, que só vê a terra ali, era muito difícil. Nós temos de ter a capacidade de sair um bocado do meio, levantar o pescoço, como nós fizemos no início dos hominídeos, ou seja, hominídeos, que nós no início estávamos em 4 patas, depois é que nos começámos a levantar, segundo a teoria, Sim. E depois é que começámos a ver as coisas de uma maneira diferente. Há várias razões pelas quais nós nos começámos a levantar, e há várias teorias, que é entre nós começarmos a ter mais acesso a outras coisas, nós termos mais percepção dos nossos arredores e ver os predadores, como nós temos mais potência sexual dentro da tribo ou dentro da comunidade de hominídeos. Há várias razões pelas quais nós podemos começar a levantar, mas acho que aquela que é mais apelativa, pelo qual nós devemos começar a distanciar-nos um bocado da natureza e a observar as coisas, ou seja, começarmos a levantar e a começar a tirar o pescoço do meio da multidão e começarmos a pôr questões, etc., é principalmente a percepção que nós ganhamos. E é uma percepção que tu deves ter quando sais para o mar de vela, em que tu olhas para a costa, para Lisboa, e percebes, ok, afinal Lisboa não é assim tão pequena, quando eu estou lá dentro parece pequena, mas quando olhas, percebes que aquilo parece quase uma ilha, é uma coisa fascinante.
E nós também temos de ter a noção, porque é que hoje em dia existem miradores? Porque é que hoje em dia nós temos pontos altos estratégicos ou os castelos eram construídos no alto? Porque nós exatamente tínhamos de ter essa percepção de ver as coisas como um todo. Claro. Ver a natureza não é só interessar-nos pelas coisas ao detalhe, ou seja, interessar-nos pelo indivíduo, mas também tem de ter uma percepção que é como é que esta população se está a aumentar, como é que ela está a diminuir, onde é que eu posso gerir isto, onde é que eu posso gerir aquilo. Portanto, é uma questão que não é de um sim ou de um não, é de um mais ou menos. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sim, né? sim. Pá, e acho que isso é fascinante. Diana, não temos tempo de entrar em mais nenhum tema. Já passámos os 45 minutos, mas acho que o tempo passa a correr quando nós estamos a falar de coisas que realmente nos interessam. É verdade. Tu tens realmente, vamos dizer assim, se fosse uma laranja tens bastante sumo, ou seja, tens bastante conteúdo que dá para extrair e experiência que a maioria dos jovens da nossa idade não tem, de maneira nenhuma. E acho que é isso que está a faltar às pessoas. Não é contacto a mais com a natureza, nem é contacto a menos. Claro. É ter um meio termo. É se tu vives em Lisboa, então durante o fim de semana vou à Guarda. Ou então se eu vivo em Lisboa, então durante a semana se calhar há 1 ou 2 tardes em que eu vou velejar. E acho que é importante nós sabermos nos distanciar, mas também sabermos aproximar. Claro. Nesta nota terminamos. Pá, Diana, obrigadíssimo, está bom? Obrigado, foi exatamente um prazer estar aqui este bocadinho a falar. E acho que tanto eu como tu conseguimos aprender aqui alguma coisa e acho que é isso que é o interessante, não é de maneira nenhuma o resultado que sai, mas sim aquilo que nós conseguimos aprender um com o outro. Claro. Diana, obrigado. Obrigada. Onde é que as pessoas te podem encontrar? No Instagram, se for preciso. E Acho que é dianita.batista. acho que deve ser isso. Qualquer das formas, Diana, se alguém precisar de falar de vela, se alguém precisar de falar de animaizinhos, Estão à qualquer vontade. coisinha, estão à vontade. De nós os dois é tudo. Espero que continuem a ter uma boa semana e até à próxima. Um beijinho.